Em 15 de agosto de 2019, às 14h47, o voo American Airlines 2847 atravessava os céus do Kansas quando algo extraordinário aconteceu. O capitão Michael Rodrigues, veterano com mais de 20 anos de experiência, olhou pela janela da cabine e seu coração quase parou. Lá, entre as nuvens densas que se formavam como algodão celestial, uma figura imponente se desenhava com uma clareza impossível de ignorar. 157 passageiros testemunharam o que muitos chamaram de milagre, enquanto outros questionaram se seria apenas uma coincidência meteorológica. O que você está prestes a ouvir mudou para sempre a vida de todas as pessoas que estavam naquele avião. Esta é uma história real, uma história que desafia nossa compreensão sobre fé, ciência e os mistérios que ainda envolvem nossa existência. Michael Rodrigues nasceu em uma família profundamente católica em San Antonio, Texas. Sua avó, Maria Helena Rodrigues, era uma devota fervorosa da Virgem Maria, e desde pequeno, Michael cresceu ouvindo histórias sobre as aparições marianas ao redor do mundo. Fátima, Lourdes, Guadalupe, todas essas narrativas fizeram parte de sua formação, mesmo que, com o passar dos anos, ele tenha se tornado mais cético em relação aos fenômenos sobrenaturais. Aos 43 anos, Michael já havia voado mais de 15.000 horas, atravessando tempestades, enfrentando turbulências severas e lidando com situações de emergência que testariam os nervos do piloto mais experiente. Era um homem prático, científico, que acreditava firmemente na aviação como uma ciência exata onde não havia espaço para mistérios ou explicações sobrenaturais. Naquela quinta-feira de agosto, o voo partirá de Denver com destino a Atlanta, uma rota que Michael conhecia como a palma de sua mão. O céu estava parcialmente nublado, com formações de cúmulos típicas do meio-oeste americano durante o verão. A altitude de cruzeiro era de 37.000 pés, e tudo transcorria dentro da mais absoluta normalidade. Era exatamente 14h47 quando Michael olhou para o lado direito da aeronave e viu algo que o deixou completamente perplexo. Entre as nuvens, formava-se nitidamente a silhueta de uma mulher usando um manto, com os braços estendidos em uma posição que ele reconheceu imediatamente. Era idêntica às imagens da Virgem Maria que via na igreja de sua infância, mas esta figura tinha dimensões colossais, estendendo-se por pelo menos 5 quilômetros de comprimento na formação nebulosa. A primeira reação de Michael foi questionar sua própria sanidade. Talvez fosse cansaço, talvez uma ilusão de ótica causada pelas condições atmosféricas. Mas quando ele piscou várias vezes e balançou a cabeça, a imagem permanecia lá, nítida e impressionante. Era tão detalhada que ele conseguia distinguir as dobras do manto e até mesmo uma expressão serena no rosto da figura. Sem saber exatamente o que fazer, Michael chamou seu copiloto, David Shane, um jovem de 32 anos, formado na academia militar e conhecido por sua racionalidade inabalável. David, disse Michael com voz tremula, você está vendo o que eu estou vendo do lado direito da aeronave. David direcionou o olhar para onde Michael apontava e sua expressão mudou completamente. Meu Deus, capitão, isso é realmente o que eu acho que é. A cabine de comando ficou em silêncio por alguns segundos, ambos os pilotos absorvendo a magnitude do que estavam presenciando. David, que se declarava agnóstico e raramente pensava em questões espirituais, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura nas nuvens não era apenas uma coincidência meteorológica. Era detalhada demais, específica demais para ser explicada apenas pela ciência convencional. Foi então que os passageiros começaram a notar. A primeira foi Sarah Martinez, uma enfermeira de Miami que estava voltando para casa após visitar a família em Colorado. Sarah ocupava o assento 14A e tinha uma visão privilegiada do lado direito da aeronave. Quando ela olhou pela janela e viu a formação, seu primeiro instinto foi chamar a comissária de bordo. "Excuse me", disse Sarah em inglês, "você poderia vir aqui por um momento. Há algo muito estranho lá fora." A comissária de bordo, Jennifer Walsh, uma mulher experiente de 41 anos que já havia voado por mais de 15 anos, aproximou-se esperando ver talvez uma turbulência ou algum problema técnico. Quando ela olhou pela janela,
suas pernas quase falharam. Em questão de minutos, a notícia se espalhou por toda a cabine. Passageiros levantavam de seus assentos, tentando ver pela janela, enquanto outros pegavam seus telefones para tentar fotografar o fenômeno. Robert Thompson, um professor de meteorologia da Universidade de Georgia que estava a bordo, olhou pela janela com seu conhecimento científico e ficou completamente desconcertado. Como professor de meteorologia com 25 anos de experiência, Robert havia estudado todo tipo de formação nebulosa. Ele conhecia os cúmulos, os estratos, os cirros, todas as classificações e variações possíveis. Mas aquilo que estava vendo desafiava qualquer explicação científica convencional. As nuvens estavam se comportando de forma totalmente atípica, mantendo uma forma específica por muito mais tempo do que seria naturalmente possível. A bordo estava também Isabella Rossi, uma jornalista italiana especializada em fenômenos religiosos, que viajava para Atlanta para cobrir uma conferência sobre aparições marianas. Isabella havia dedicado sua carreira a investigar supostos milagres e aparições ao redor do mundo, sempre com ceticismo científico, mas também com respeito pelas experiências espirituais das pessoas. Quando Isabella viu a formação, ela imediatamente começou a documentar tudo. Pegou seu notebook e começou a escrever detalhadamente sobre o que estava observando, anotando o horário, as condições atmosféricas visíveis, o comportamento dos outros passageiros, tudo que pudesse ser relevante para uma investigação posterior. Se você está interessado em histórias como essa, que desafiam nossa compreensão sobre o mundo espiritual, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos sobre milagres e fenômenos inexplicáveis. Enquanto isso, na cabine de comando, Michael estava enfrentando um dilema profissional. Deveria reportar o fenômeno ao controle de tráfego aéreo. Como piloto experiente, ele sabia que qualquer anomalia deveria ser comunicada, mas como poderia explicar que estava vendo a Virgem Maria nas nuvens sem soar completamente irracional? Após alguns minutos de hesitação, Michael decidiu fazer o contato. Kansas City Center, aqui é o voo American 2847. Reportando uma formação nebulosa inusual em nossa posição atual. A resposta veio imediatamente. American 2847, Kansas City Center, especifique a natureza da anomalia. Michael respirou fundo antes de responder. Centro, estamos observando uma formação de nuvens que apresenta características, digamos, extraordinariamente organizadas. O controlador de tráfego aéreo, James Mitchell, estava trabalhando havia 12 horas naquele dia e inicialmente interpretou a comunicação como mais um relato rotineiro sobre condições meteorológicas. Mas quando Michael insistiu que a formação era verdadeiramente excepcional, James decidiu verificar os radares meteorológicos. O que James viu em sua tela o deixou igualmente perplexo. A formação nebulosa aparecia no radar com uma densidade e organização que ele nunca havia visto em seus 15 anos de experiência como controlador. Era como se as nuvens estivessem seguindo um padrão específico, mantendo uma coerência estrutural impossível de acordo com as leis da meteorologia convencional. James imediatamente contactou outros voos na região para verificar se eles também estavam observando o fenômeno. O voo Delta 1205, que estava aproximadamente 50 milhas ao norte, confirmou que podia haver uma formação nebulosa incomum, embora de seu ângulo não conseguisse distinguir detalhes específicos. De volta ao voo American 2847, a situação na cabine estava se tornando cada vez mais intensa. Passageiros de diferentes religiões e origens culturais estavam tendo reações completamente distintas ao fenômeno. Alguns católicos começaram a rezar o rosário, outros passageiros protestantes iniciaram orações espontâneas, enquanto algumas pessoas permaneciam céticas, tentando encontrar explicações científicas para o que estavam vendo. Maria Gonzalez, uma senhora de 72 anos que viajava para encontrar sua filha em Atlanta, começou a chorar emocionalmente. Maria havia perdido seu marido 3 meses antes e estava passando por um período de profunda dor espiritual, questionando sua fé e o sentido da vida. Quando ela viu a figura nas nuvens,
sentiu uma paz que não experimentava há meses. Por outro lado, Dr. Kevin Uray, um neurocirurgião de Chicago conhecido por seu ceticismo em relação a fenômenos religiosos, estava determinado a encontrar uma explicação racional. Ele começou a questionar outros passageiros sobre o que exatamente estavam vendo, tentando identificar inconsistências nos relatos que pudessem indicar uma ilusão coletiva ou um fenômeno psicológico. O interessante era que todos os passageiros que conseguiam ver a formação descreviam essencialmente a mesma imagem. Uma figura feminina usando um manto, com os braços estendidos, em uma posição que remetia claramente às representações tradicionais da Virgem Maria. Não havia variações significativas nos relatos, o que tornava a explicação de ilusão coletiva muito menos provável. Padre Thomas O'Sullivan, um sacerdote católico de 61 anos que estava voltando de um retiro espiritual no Colorado, observava a situação com uma mistura de admiração e cautela. Padre Thomas havia estudado teologia por décadas e conhecia profundamente a tradição católica sobre aparições marianas. Ele sabia que a Igreja tinha critérios muito rigorosos para validar supostas aparições e que a maioria dos casos reportados não passava pelos testes teológicos e científicos necessários. No entanto, o que ele estava presenciando tinha características que o impressionavam. A serenidade da figura, a duração da aparição, que já se mantinha visível há mais de 20 minutos, e principalmente o efeito que estava causando nas pessoas. Padre Thomas observou que mesmo passageiros que claramente não eram religiosos estavam sendo tocados emocionalmente pela experiência. Durante esse tempo, a tripulação de bordo estava lidando com uma situação completamente inédita em seus protocolos de treinamento. Jennifer Walsh, a comissária-chefe, tentava manter a ordem na cabine enquanto ela mesma estava profundamente impactada pelo que via. Jennifer havia crescido em uma família metodista, mas como muitas pessoas, havia se afastado da religião na vida adulta. Ver aquela figura nas nuvens estava despertando sentimentos espirituais que ela havia enterrado há anos. O mais impressionante era que a formação nebulosa não estava se dissipando como seria esperado. As nuvens normalmente se transformam constantemente devido aos ventos em altitude, diferenças de temperatura e pressão atmosférica. Mas aquela figura permanecia estável, como se fosse mantida por alguma força que desafiava as leis da física atmosférica. Dr. Robert Thompson, o meteorologista a bordo, estava fazendo anotações detalhadas sobre as condições atmosféricas que poderiam explicar o fenômeno. A umidade relativa estava em 65%, a temperatura externa era de menos 42 graus Celsius, típica para aquela altitude, e os ventos estavam soprando a aproximadamente 30 nós de oeste para leste. Nenhuma dessas condições explicava a estabilidade excepcional da formação. Foi então que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Por volta das 15h15, quase 30 minutos após a primeira observação, a figura nas nuvens pareceu mover ligeiramente os braços. Vários passageiros notaram simultaneamente que a posição dos braços da figura havia mudado de uma postura de acolhimento para uma posição que remetia à imagem de Nossa Senhora das Graças, com as mãos direcionadas para baixo, como se emanasse bênçãos. Michael Rodrigues sentiu seu coração acelerar. Como piloto, ele sabia que mudanças nas formações nebulosas eram normais, mas aquilo que estava observando parecia intencional, como se a figura estivesse deliberadamente alterando sua postura. Ele olhou para David, que também havia notado mudança, e ambos permaneceram em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Sarah Martinez, a enfermeira que havia sido uma das primeiras a notar a aparição, começou a sentir uma sensação de calor e paz que ela nunca havia experimentado antes. Sarah havia passado por um período difícil em sua vida pessoal, lidando com um divórcio complicado e questionando suas escolhas de vida. Naquele momento, olhando para a figura nas nuvens, ela sentiu uma certeza interior de que tudo ficaria bem. Isabella Rossi, a jornalista italiana, continuava documentando meticulosamente todos os detalhes. Ela estava particularmente interessada nas reações emocionais dos passageiros,
pois havia estudado extensivamente o fenômeno psicológico das aparições religiosas. O que a impressionava era a diversidade de pessoas que estavam sendo tocadas pela experiência, independentemente de suas orientações religiosas anteriores. Outro aspecto notável era que várias pessoas estavam relatando experiências pessoais intensas durante a observação da figura. Margaret Foster, uma professora aposentada de Detroit, contou posteriormente que durante aqueles minutos ela teve flashbacks vívidos de sua falecida mãe, que havia sido uma devota católica. Margaret havia perdido a mãe há 5 anos e ainda carregava uma culpa profunda por não ter passado mais tempo com ela antes de sua morte. Enquanto Margaret observava a figura nas nuvens, ela sentiu como se sua mãe estivesse ali, transmitindo perdão e amor. Foi uma experiência tão intensa que ela começou a chorar incontrolavelmente, mas eram lágrimas de alívio e paz, não de tristeza. Outros passageiros ao redor notaram sua emoção e começaram a oferecer conforto, criando uma atmosfera de solidariedade humana que raramente se vê em voos comerciais. O fenômeno estava afetando até mesmo pessoas que inicialmente eram céticas. Dr. Kevin Uray, o neurocirurgião que havia começado questionando a validade da experiência, gradualmente parou de buscar explicações científicas e começou simplesmente a observar. Mesmo sem admitir abertamente, ele estava sendo tocado por algo que não conseguia categorizar em seus paradigmas médicos e científicos. Por volta das 15h25, outro elemento extraordinário foi observado. Vários passageiros notaram que pequenas formações nebulosas ao redor da figura principal começaram a formar o que parecia ser rosas. As nuvens menores estavam se organizando em padrões circulares que remetiam claramente a flores, especificamente rosas, que são tradicionalmente associadas à Virgem Maria na iconografia católica. Padre Thomas O'Sullivan ficou particularmente impressionado com este desenvolvimento. Na tradição católica, as rosas são um símbolo mariano muito importante, relacionadas especialmente a Nossa Senhora de Guadalupe e outras aparições históricas. O fato de as nuvens estarem formando esse padrão específico adicionava uma camada de simbolismo que ia além de qualquer coincidência meteorológica. A equipe de terra do aeroporto de Kansas City também estava monitorando a situação através dos relatos dos controladores de tráfego aéreo. Quando a notícia sobre o fenômeno começou a se espalhar entre os funcionários, várias pessoas saíram ao pátio do aeroporto para tentar observar a formação nebulosa. De solo, conseguiam ver uma grande concentração de nuvens na direção reportada pelo voo American 2847, mas não conseguiam distinguir os detalhes específicos que estavam sendo observados da altitude de cruzeiro. Dr. Amanda Peterson, uma psicóloga especializada em fenômenos de consciência coletiva, que casualmente estava no aeroporto esperando um voo conexão, ouviu sobre a situação e imediatamente se interessou pelo caso. Amanda havia estudado situações onde grupos de pessoas experimentam simultaneamente fenômenos perceptivos incomuns, e ela sabia que o caso poderia ter implicações importantes para a compreensão da psicologia humana e da experiência espiritual. Nossos próximos vídeos vão abordar outros casos similares de aparições marianas registradas por múltiplas testemunhas. Se você quer se manter atualizado sobre essas histórias fascinantes, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Às 15h30, Michael Rodrigues recebeu instruções do controle de tráfego aéreo para alterar ligeiramente a rota, devido a uma formação de tempestades que estava se desenvolvendo mais à frente. Isso significava que o avião teria que se afastar da área onde a figura estava sendo observada. Michael sentiu uma pontada de tristeza ao comunicar aos passageiros que eles teriam que mudar de curso e provavelmente perderiam a visão do fenômeno. A reação dos passageiros foi imediata e emocional. Muitas pessoas pediram para que o piloto mantivesse a rota original por mais alguns minutos. Sarah Martinez levantou-se e pediu permissão para falar com o capitão, explicando que a experiência estava sendo profundamente significativa para muitas pessoas a bordo. Padre Thomas também se ofereceu para conversar com a tripulação sobre a importância espiritual do momento. Michael estava dividido entre suas responsabilidades profissionais e a compreensão de que estava presenciando algo verdadeiramente excepcional. Como piloto, sua prioridade absoluta era a segurança dos passageiros,
mas ele também reconhecia que aquela experiência poderia ser única nas vidas daquelas pessoas. Após consultar com David e verificar as condições meteorológicas, Michael decidiu solicitar ao controle de tráfego aéreo alguns minutos adicionais antes de alterar a rota. Kansas City Center, aqui é American 2847, solicitando permissão para manter curso atual por mais 5 minutos antes de executar a alteração de rota. Temos uma situação especial a bordo que requer alguns minutos adicionais. O controlador James Mitchell, que já estava intrigado com os relatos sobre a formação nebulosa, concedeu a solicitação, coordenando com outros voos na região para garantir a separação adequada. Durante esses 5 minutos finais, algo verdadeiramente notável aconteceu. A figura nas nuvens pareceu inclinar a cabeça ligeiramente, como em um gesto de despedida. Múltiplos passageiros observaram essa mudança simultaneamente, e muitos interpretaram como um sinal de que a aparição estava reconhecendo a devoção e atenção que havia recebido. Maria Gonzalez, a senhora enlutada, sentiu naquele momento uma certeza profunda de que seu falecido marido estava em paz. Ela havia carregado por meses a angústia de não saber se ele havia sofrido durante seus últimos momentos no hospital, mas observando aquela figura serena nas nuvens, ela sentiu uma confirmação espiritual de que ele estava bem e que ela poderia seguir em frente com sua vida. Isabella Rossi continuava documentando todos os detalhes, mas mesmo ela, acostumada a manter distanciamento profissional ao investigar fenômenos religiosos, estava sendo tocada emocionalmente pela experiência. Como jornalista, ela havia visto muitas pessoas alegando ter presenciado milagres, mas raramente havia observado uma resposta emocional tão genuína e uniforme entre um grupo tão diverso de testemunhas. Dr. Robert Thompson fez suas últimas observações meteorológicas antes da mudança de rota. A formação havia permanecido estável por mais de 40 minutos, um período extraordinariamente longo para qualquer tipo de nuvem cúmulo. Além disso, as condições atmosféricas não haviam mudado significativamente durante esse período, o que tornava a estabilidade ainda mais inexplicável do ponto de vista científico convencional. Às 15h35, Michael finalmente iniciou a alteração de rota. Conforme o avião virava para sudeste, a figura nas nuvens gradualmente desaparecia da vista dos passageiros. Muitas pessoas permaneceram olhando pelas janelas até o último momento possível, tentando gravar mentalmente cada detalhe da experiência que haviam acabado de viver. O restante do voo para Atlanta transcorreu de forma completamente diferente do normal. Passageiros que geralmente permaneciam isolados em seus assentos começaram conversas espontâneas sobre o que haviam presenciado. Pessoas de diferentes origens religiosas, culturais e socioeconômicas estavam compartilhando suas impressões e sentimentos sobre a experiência. Padre Thomas circulou pela cabine oferecendo conforto espiritual a quem desejasse. Ele notou que mesmo pessoas que se declaravam não religiosas estavam fazendo perguntas profundas sobre espiritualidade e o significado da vida. A experiência havia despertado questionamentos existenciais que muitas dessas pessoas haviam suprimido por anos. Dr. Kevin Uray, que havia começado o voo como um cético convicto, estava agora em profunda reflexão. Como neurocirurgião, ele estava acostumado a lidar com situações de vida e morte, mas raramente pensava sobre as dimensões espirituais da existência humana. A experiência estava forçando-o a considerar possibilidades que iam além de sua formação científica materialista. Sarah Martinez sentia-se transformada. A enfermeira havia embarcado no avião carregando meses de depressão e desesperança relacionadas aos problemas pessoais que estava enfrentando. Agora, ela sentia uma renovação de esperança e uma certeza de que sua vida tinha um propósito maior. Ela decidiu que procuraria ajuda profissional para lidar com seus problemas pessoais e que trabalharia para reconstruir sua vida de forma mais positiva. Isabella Rossi já estava planejando como investigaria o caso mais profundamente. Como jornalista especializada em fenômenos religiosos, ela sabia que precisaria entrevistar todas as testemunhas possíveis, consultar especialistas em meteorologia, psicologia e teologia, e documentar o caso de forma que pudesse ser analisado seriamente pela comunidade acadêmica.
Margaret Foster, a professora aposentada que havia sentido a presença de sua falecida mãe durante a experiência, decidiu que escreveria uma carta para sua filha, com quem havia se afastado após a morte da avó. A experiência havia mostrado a ela a importância de manter os laços familiares e não deixar que orgulho ou ressentimentos menores destruíssem relacionamentos importantes. Quando o avião pousou em Atlanta às 17h23, uma atmosfera única prevalecia entre os passageiros. Normalmente, as pessoas se levantam imediatamente, pegam suas bagagens e saem rapidamente do avião, ansiosas para chegar a seus destinos finais. Mas naquele dia, muitos permaneceram sentados por alguns minutos extras, como se relutantes em terminar a experiência compartilhada que haviam vivido. Vários passageiros trocaram informações de contato, prometendo manter-se em comunicação e compartilhar como a experiência continuaria impactando suas vidas. Um grupo informal decidiu se encontrar no primeiro aniversário da experiência, para refletir sobre como aqueles momentos haviam influenciado suas trajetórias pessoais. Michael Rodrigues e David Shane permaneceram na cabine por alguns minutos após todos os passageiros desembarcarem, processando o que havia acontecido. Como pilotos profissionais, eles sabiam que teriam que reportar oficialmente o incidente, mas estavam preocupados sobre como suas carreiras poderiam ser afetadas se relatassem ter visto uma aparição religiosa durante o voo. A tripulação de bordo também estava profundamente impactada. Jennifer Walsh, que havia se afastado da religião por anos, decidiu que visitaria uma igreja no domingo seguinte. Ela sentia que a experiência havia reacendido uma dimensão espiritual de sua vida que ela havia negligenciado, e queria explorar esses sentimentos mais profundamente. Nos dias seguintes ao voo, Isabella Rossi começou sua investigação jornalística detalhada. Ela contactou a American Airlines, o controle de tráfego aéreo de Kansas City, meteorologistas da região e começou a agendar entrevistas com todos os passageiros que estavam dispostos a compartilhar seus relatos sobre a experiência. A American Airlines inicialmente tentou minimizar o incidente, preocupada com possíveis implicações legais ou danos à reputação da empresa. Mas quando ficou claro que múltiplas testemunhas confiáveis estavam relatando a mesma experiência, a empresa decidiu cooperar com investigações independentes. Dr. Amanda Peterson, a psicóloga que havia ouvido sobre o caso no aeroporto, ofereceu-se para conduzir uma análise psicológica das testemunhas. Ela estava particularmente interessada em determinar se havia sinais de histeria coletiva, sugestão de massa, ou outros fenômenos psicológicos que pudessem explicar os relatos uniformes entre pessoas tão diversas. O Serviço Nacional de Meteorologia também se interessou pelo caso. Os meteorologistas estavam intrigados pelos relatos sobre a estabilidade excepcional da formação nebulosa e queriam analisar os dados atmosféricos daquele dia para tentar encontrar explicações científicas para o fenômeno observado. Padre Thomas O'Sullivan reportou o incidente à Arquidiocese de Atlanta, que por sua vez comunicou o caso à Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano. A Igreja Católica tem procedimentos rigorosos para investigar supostas aparições marianas, envolvendo teólogos, médicos, psicólogos e outros especialistas para determinar se há bases para considerar o evento como sobrenatural. 3 semanas após o voo, Isabella Rossi havia conseguido entrevistar 112 dos 157 passageiros que estavam a bordo. Os relatos eram notavelmente consistentes em termos dos detalhes visuais observados, mas variavam significativamente em termos das interpretações pessoais e impactos emocionais da experiência. Todos os entrevistados que conseguiram ver a formação descreveram essencialmente a mesma imagem, uma figura feminina usando um manto, com os braços inicialmente estendidos em posição acolhedora, depois mudando para uma postura que remetia à iconografia de Nossa Senhora das Graças. Também houve consenso sobre a duração aproximada da observação, cerca de 40 minutos, e sobre as formações nebulosas menores que pareciam formar rosas ao redor da figura principal. As interpretações, no entanto, variaram enormemente. Os católicos presentes interpretaram claramente como uma aparição da Virgem Maria. Protestantes e outros cristãos tenderam a ver como uma manifestação divina, mas nem sempre especificamente mariana.
Pessoas de outras religiões ou sem filiação religiosa específica interpretaram como um fenômeno espiritual significativo, mas não necessariamente cristão. Se você está fascinado por essas histórias de fenômenos inexplicáveis e aparições, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas investigações sobre milagres contemporâneos. O que era particularmente interessante para a doutora Amanda Peterson era que mesmo as pessoas mais céticas haviam sido emocionalmente impactadas pela experiência. Dr. Kevin Uray, por exemplo, continuava mantendo que deveria haver uma explicação científica para o fenômeno, mas admitiu que a experiência havia feito com que ele refletisse mais profundamente sobre questões espirituais. 6 meses após o incidente, Isabella Rossi publicou um livro detalhado sobre o caso, intitulado Milagre a 37.000 pés, a aparição de Kansas City. O livro se tornou um best-seller internacional e despertou debates intensos entre cientistas, teólogos, psicólogos e o público em geral sobre a natureza dos fenômenos espirituais na era moderna. Dr. Robert Thompson, o meteorologista que estava a bordo, passou meses analisando os dados atmosféricos daquele dia. Ele consultou com colegas de várias universidades e instituições meteorológicas, mas nunca conseguiu encontrar uma explicação científica satisfatória para a estabilidade excepcional e a organização específica da formação nebulosa observada. Em seu relatório final, Dr. Thompson concluiu que, embora fenômenos meteorológicos incomuns possam ocasionalmente criar formações que remetem a figuras reconhecíveis, a duração, estabilidade e especificidade dos detalhes observados no voo American 2847 estavam além do que poderia ser explicado pela ciência atmosférica convencional. A investigação da Igreja Católica levou 2 anos para ser concluída. A comissão investigativa incluiu teólogos, médicos, psicólogos, meteorologistas e outros especialistas. Eles entrevistaram dezenas de testemunhas, analisaram todos os dados disponíveis e consultaram com especialistas internacionais em fenômenos atmosféricos e psicologia de massas. A conclusão oficial da Igreja foi cautelosamente positiva. Embora não declarassem formalmente a experiência como uma aparição mariana autêntica, reconheceram que o evento teve características que não puderam ser explicadas completamente por causas naturais ou psicológicas conhecidas, e que os frutos espirituais positivos observados nas vidas das testemunhas eram consistentes com autênticas experiências espirituais. Michael Rodrigues continuou voando para a American Airlines, mas a experiência mudou profundamente sua perspectiva sobre a vida e a espiritualidade. Ele se tornou mais religioso, retornando à prática católica de sua juventude, e frequentemente falava sobre o incidente com outros pilotos, sempre enfatizando que havia visto algo que desafiava sua compreensão científica do mundo. David Shane, o copiloto, também foi profundamente impactado. Ele começou a estudar diferentes tradições espirituais, buscando compreender melhor experiências que transcendem as explicações puramente materiais. Embora nunca tenha se convertido a uma religião específica, desenvolveu uma abertura espiritual que não possuía antes da experiência. Sarah Martinez, a enfermeira que havia sido uma das primeiras a observar a figura, passou por uma transformação pessoal notável. Ela procurou terapia para lidar com seus problemas pessoais, reconciliou-se com seu ex-marido de forma amigável, e encontrou uma nova direção profissional trabalhando com pacientes em cuidados paliativos, onde sentia que podia oferecer conforto espiritual além dos cuidados médicos. Padre Thomas O'Sullivan se tornou um dos principais defensores da autenticidade da experiência dentro da comunidade católica. Ele escreveu vários artigos teológicos sobre o caso e frequentemente dava palestras sobre como aparições marianas contemporâneas podem ocorrer em contextos modernos, incluindo a aviação comercial. Sua perspectiva era de que a Virgem Maria escolhia manifestar-se onde e quando as pessoas mais precisavam de esperança e orientação espiritual. Margaret Foster reestabeleceu o relacionamento com sua filha e netos, que havia se deteriorado após a morte de sua mãe. A experiência convenceu de que a vida é muito curta para manter ressentimentos familiares, e ela passou seus últimos anos promovendo a reconciliação e o perdão dentro de sua família estendida. Dr. Amanda Peterson publicou um estudo acadêmico sobre o caso na revista de Psicologia Transpessoal,
analisando os aspectos psicológicos da experiência coletiva. Sua conclusão foi de que, embora fenômenos de sugestão coletiva possam explicar alguns casos de avistamentos em grupo, as características específicas do voo American 2847 eram inconsistentes com histeria de massa ou outras explicações psicológicas convencionais. O que mais impressionava Dr. Peterson era a duração dos efeitos positivos observados nas testemunhas. Normalmente, experiências baseadas em sugestão coletiva têm impactos temporários que se dissipam rapidamente quando as pessoas retornam às suas rotinas normais. No caso do voo 2847, muitas testemunhas relataram mudanças duradouras em suas perspectivas de vida, práticas espirituais e relacionamentos pessoais, mesmo anos após o evento. Maria Gonzalez, a senhora enlutada, viveu seus últimos 5 anos com uma serenidade que sua família não via há décadas. Ela frequentemente falava sobre como aqueles momentos observando a figura nas nuvens haviam curado sua alma da dor da perda. Quando ela faleceu pacificamente em 2024, sua família relatou que suas últimas palavras foram sobre ver novamente a cenoura bonita nas nuvens que havia trazido paz ao seu coração. Isabella Rossi continuou investigando casos similares ao redor do mundo e descobriu que, embora raros, existiam outros relatos documentados de aparições observadas durante voos comerciais. Ela identificou pelo menos 12 casos similares ocorridos nas últimas 3 décadas, embora nenhum com tantas testemunhas ou documentação tão detalhada quanto o voo American 2847. O caso também atraiu a atenção de pesquisadores internacionais interessados na intersecção entre espiritualidade e aviação. Dr. Henri Dubois, um psicólogo francês especializado em experiências espirituais em alta altitude, começou um projeto de pesquisa sobre como as condições únicas dos voos comerciais, incluindo altitude, isolamento, reflexão pessoal e perspectivas expansivas da Terra, podem criar ambientes propícios para experiências transcendentais. 5 anos após o evento, a American Airlines discretamente instalou uma pequena placa comemorativa no hangar de manutenção onde a aeronave N847AA foi revisada, reconhecendo que algo extraordinário havia acontecido durante aquele voo. Embora a empresa nunca tenha feito declarações oficiais sobre a natureza sobrenatural do evento, eles reconheceram o impacto positivo que a experiência teve na vida de muitas pessoas. Jennifer Walsh, a comissária-chefe, eventualmente deixou a aviação comercial para trabalhar em um centro de retiro espiritual no Novo México. Ela frequentemente compartilhava sua experiência no voo 2847 com visitantes que buscavam orientação espiritual, enfatizando como momentos inesperados de transcendência podem ocorrer em qualquer lugar, até mesmo a 37 mil pés de altitude. O controle de tráfego aéreo de Kansas City desenvolveu protocolos especiais para lidar com relatos de fenômenos atmosféricos incomuns, reconhecendo que nem todos os eventos aéreos podem ser explicados por meteorologia convencional. James Mitchell, o controlador que havia coordenado com o voo 2847, tornou-se um defensor de manter registros detalhados de anomalias atmosféricas que poderiam ter significado além das explicações científicas imediatas. Dr. Kevin Uray, o neurocirurgião inicialmente cético, passou por uma transformação gradual mas profunda. Embora continuasse praticando medicina baseada em evidências, ele começou a incorporar elementos de cuidado espiritual em seu tratamento de pacientes, reconhecendo que a cura frequentemente envolve dimensões que transcendem o puramente físico. Ele estabeleceu um programa em seu hospital para treinar médicos sobre como abordar as necessidades espirituais dos pacientes. A experiência do voo 2847 também inspirou estudos acadêmicos sobre a relação entre experiências espirituais coletivas e mudanças comportamentais duradouras. Pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um estudo longitudinal acompanhando 43 das testemunhas por 10 anos, documentando como a experiência continuou influenciando suas escolhas de vida, práticas espirituais e relacionamentos pessoais. Os resultados mostraram que 78% das testemunhas relataram mudanças positivas duradouras em suas vidas que elas atribuíram diretamente à experiência no avião. Essas mudanças incluíam maior envolvimento em atividades espirituais ou religiosas, melhoria nos relacionamentos familiares,
maior senso de propósito na vida, redução na ansiedade sobre a morte e aumento no comportamento altruísta. Em 2029, 10 anos após o evento, os sobreviventes organizaram um encontro comemorativo em Kansas City. 42 dos passageiros e membros da tripulação original compareceram, junto com familiares e pesquisadores que haviam estudado o caso. O encontro incluiu palestras sobre os impactos duradouros da experiência, sessões de reflexão espiritual e um voo charter que passou pela mesma rota do evento original. Durante o voo comemorativo, embora nenhuma aparição tenha sido observada, muitos participantes relataram sentimentos intensos de gratidão e conexão espiritual. Sarah Martinez, agora diretora de cuidados espirituais em um grande hospital de Miami, liderou uma sessão de meditação durante o voo, guiando os participantes através de reflexões sobre como a experiência havia moldado suas vidas na década anterior. Michael Rodrigues, que havia se aposentado da aviação comercial, serviu como palestrante principal no evento. Ele refletiu sobre como aqueles 40 minutos observando a figura nas nuvens haviam sido mais significativos para ele do que todos os outros voos de sua carreira combinados. Ele enfatizou que, independentemente das explicações científicas ou religiosas, a experiência havia demonstrado o poder transformador dos momentos de transcendência compartilhada. A história do voo American Airlines 2847 continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Livros, documentários, artigos acadêmicos e até mesmo uma peça teatral foram criados baseados no evento. Cada meio artístico ou científico que abordou a história trouxe novas perspectivas sobre o significado da experiência e suas implicações para nossa compreensão da espiritualidade contemporânea. O caso também levantou questões importantes sobre como nossa sociedade secular lida com experiências que transcendem explicações puramente materiais. Sociólogos notaram que muitas das testemunhas inicialmente hesitaram em compartilhar suas experiências, temendo ceticismo ou ridicularização, mas que o apoio mútuo entre as testemunhas criou um ambiente onde puderam explorar os significados espirituais do que haviam vivenciado. Psicólogos religiosos usaram o caso como exemplo de como experiências espirituais autênticas podem ocorrer fora de contextos religiosos tradicionais, desafiando suposições sobre onde e como o sagrado se manifesta na vida moderna. O fato de a experiência ter ocorrido em um avião comercial, um símbolo da tecnologia e racionalidade modernas, tornou-se um ponto de discussão sobre a coexistência entre fé e ciência na era contemporânea. Meteorologistas continuaram estudando o caso, e embora nunca tenham chegado a uma explicação completamente satisfatória para os fenômenos atmosféricos observados, o evento contribuiu para uma maior abertura científica para anomalias atmosféricas que não se encaixam perfeitamente nos modelos meteorológicos existentes. A Igreja Católica ocasionalmente referencia o caso em discussões sobre aparições marianas modernas, embora mantenha sua posição cautelosa oficial. Alguns teólogos argumentam que o caso representa um novo paradigma de como o divino pode se manifestar na era da aviação global, sugerindo que aparições marianas podem adaptar-se aos contextos culturais e tecnológicos contemporâneos. O legado mais duradouro do voo 2847 pode ser como ele demonstrou que experiências espirituais profundas podem unir pessoas de origens muito diversas em momentos de transcendência compartilhada. Em uma época de crescente polarização social e religiosa, a história oferece um exemplo de como o sagrado pode servir como ponto de conexão humana que transcende diferenças denominacionais, culturais e ideológicas. 15 anos após o evento, muitas das testemunhas originais continuam mantendo contato, formando uma comunidade informal unida pela experiência compartilhada. Eles se correspondem regularmente, compartilham marcos importantes da vida e oferecem apoio mútuo durante períodos difíceis. Esta rede de relacionamentos duradouros pode ser um dos aspectos mais tangíveis e mensuráveis do impacto da experiência. Estudiosos da religião notaram que o caso exemplifica como aparições marianas históricas frequentemente ocorreram durante períodos de turbulência social ou pessoal, oferecendo esperança e direção para pessoas que enfrentavam incertezas. O fato de a aparição ter ocorrido em 2019, pouco antes da pandemia global de Covid-19, levou alguns a especular se havia um elemento profético na experiência. Independentemente das interpretações teológicas ou científicas, a história do voo American Airlines 2847 permanece como um testemunho poderoso sobre a capacidade humana para experiências que transcendem o ordinário.
Ela nos lembra que, mesmo em nossa era tecnológica avançada, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão e momentos que podem transformar profundamente nossas vidas. Para aqueles que estavam no avião naquele dia de agosto, a experiência continuou sendo uma fonte de força, esperança e conexão espiritual ao longo dos anos. Para os pesquisadores que estudaram o caso, ele permanece como um dos exemplos mais bem documentados de uma experiência espiritual coletiva em tempos modernos. E para todos nós que ouvimos esta história, ela nos convida a permanecer abertos às possibilidades de transcendência e transformação que podem aparecer nos momentos mais inesperados de nossas vidas. Talvez a verdadeira lição do voo 2847 não seja sobre a natureza exata do que foi observado naquelas nuvens, mas sobre nossa capacidade humana compartilhada de encontrar significado, esperança e conexão em experiências que nos conectam com algo maior do que nós mesmos. A história continua viva na memória daqueles que a vivenciaram e nas vidas daqueles que foram tocados por seus relatos. Como todas as grandes histórias de fé e mistério, ela nos lembra que o mundo é mais amplo, mais profundo e mais maravilhoso do que frequentemente permitimos que nós mesmos acreditemos. E talvez, no final, seja exatamente isso que torna esta história tão poderosa e duradoura.